Me apaixonei pela internet, mas ele escondia que tinha nanismo. Eu me apaixonei por um homem pela internet sem nunca ter visto ele pessoalmente. Ele sempre dizia assim: tem uma coisa sobre mim que você precisa saber. Eu sou diferente. Só que nunca ele tinha coragem de contar. Quando finalmente nós marcamos nosso primeiro encontro e eu vi quem estava vindo na minha direção, eu entendi na mesma hora o segredo que ele tinha tanto medo de revelar. Ele tinha nanismo. Gente, escuta essa história, porque ela é muito diferente. Eu tinha 25 anos quando eu entrei num aplicativo de namoro e conheci o Rafael. No começo, era só conversa. Uma mensagem aqui, outra ali. Até que nós percebemos que a gente tinha muita coisa em comum. A conversa foi ficando cada vez mais frequente, né? Trocamos número do Zap. E quando eu percebi, eu já esperava ansiosa pelas mensagens dele. Eu gostava de conversar com o Rafael. Gostava da voz dele, da maneira como ele me tratava e principalmente da forma como ele conseguia me fazer feliz, mesmo estando longe. Eu ficava feliz de falar com ele. Só que tinha uma coisa que ele sempre me deixava intrigada. De vez em quando ele falava assim: eu preciso te contar uma coisa. Eu sou diferente. Se você não gostar. Eu perguntava: mas diferente como? Aí ele desconversava. Ele não tinha coragem de falar. E aquilo começou a ficar na minha cabeça. Eu pensava: meu Deus, o que será que esse homem tem? Cheguei a imaginar que ele pudesse ter alguma condição física ou alguma característica que ele tivesse vergonha de revelar. Só que naquele momento eu já estava apaixonada. Nós conversávamos já havia bastante tempo e eu já tinha criado um sentimento verdadeiro por ele. E aí eu dizia: Rafael, não importa o que seja. Se você tiver alguma condição, sei lá, se tiver qualquer defeito, qualquer coisa, se for físico, não importa. Eu gosto de você pelo que você é. Você me faz feliz. Feio, bonito, o que seja o que for. Eu imaginava até ele numa cadeira de roda, tendo uma deficiência física. Não me importava. E era verdade, gente. Eu não estava apaixonada por uma aparência, porque nem sequer eu conhecia o Rafael pessoalmente. Eu estava apaixonada pela pessoa que ele conversava comigo todos os dias. Ele era maravilhoso, até que finalmente chegou o dia do nosso encontro. Marcamos da gente se encontrar num barzinho. Eu cheguei primeiro, fiquei procurando por ele. Olhava para um lado, olhava para o outro e nada, né, gente? Até que eu vi um homem vindo na minha direção. Ele se aproximou e perguntou: você é Camila? E eu respondi: sou. Olhei para ele e perguntei: Rafael? E aí ele respondeu: sim, sou eu. Naquele momento, gente, eu entendi. O Rafael tinha nanismo. Eu fiquei surpresa porque ele nunca tinha me contado diretamente. Ele apenas dizia que era diferente. E aí eu perguntei: era isso que você tinha tanto medo de me contar? E aí ele respondeu: eu tenho vergonha de falar, né, porque eu tenho medo da reação das pessoas, sou pequenininho, e, né, desse jeito, eu tenho muita vergonha, como que vai ser agora? Eu percebi que ele estava muito mais nervoso do que eu. Ele tinha medo de que eu simplesmente desse meia volta e fosse embora, gente. Mas aconteceu justamente o contrário. Quando eu olhei pra ele, eu achei o Rafael uma fofura, gente. Eu achei ele lindo, aquela coisinha pequena. Ficou mais lindo ainda. Ele era muito bonito, muito mais bonito pessoalmente. Ele tinha um rosto lindo, carinhoso. E aquele encontro só confirmou tudo o que eu já sentia durante as nossas conversas. Acontecesse o que acontecesse, ele fosse como ele fosse, eu ia amar. Eu me apaixonei ainda mais. Ele era lindo, gente, cativante, aquela voz linda. Era piquititico, pequenininho, gente, tinha nanismo, mas uma graça, um corpinho bonitinho. Ele era extremamente atencioso, cavalheiro, me tratava de uma maneira que muitos homens com quem eu já tinha me relacionado nunca tinha me tratado, daquele tamanho. E eu sei que muita gente deve estar curiosa sobre a diferença da altura, né? Eu tenho 1,65 m e ele 1,40 m. Era uma diferença perceptível, claro, né? Quando a gente queria se beijar com mais conforto, simplesmente a gente sentava. Naquele primeiro encontro, a gente estava num barzinho. Sentamos lado a lado. As pessoas ficavam olhando muito, gente. Pior é as pessoas. Para nós aquilo não era um problema, mas as pessoas, sabe, elas ficam olhando. Mas eu não fiquei com vergonha dele. Na minha cabeça, eu já estava apaixonada. Não fazia sentido desistir de alguém que me fazia tão bem simplesmente por causa de uma altura. E a gente começou a namorar. E aí apareceu a parte mais complicada, o preconceito, né? As pessoas falaram, a família, né? Quando chegou a hora de apresentar o Rafael para minha família, eu sabia que ia surgir um monte de comentário. Sempre existe alguém que faz uma piadinha, um comentário inconveniente, ou tenta transformar a característica de outra pessoa em motivo de piada. Minha mãe recebeu ele muito bem, meu pai também, tá? Mas algumas pessoas faziam comentários e brincadeiras. Eu simplesmente passei por cima disso, sabe?
Nós saíamos juntos e naturalmente as pessoas olhavam. Eu era mais alta e ele, um homem com nanismo, a gente chamava atenção. Mas com o tempo, aquilo deixou de ter importância para mim. O Rafael era bonito, companheiro, carinhoso e me fazia feliz. Nós namoramos por aproximadamente 2 anos, até que nós decidimos nos casar. Sim, a gente casou, gente. Depois veio outra pergunta que muita gente fazia. E vocês vão conseguir ter filhos? Claro, ele era normal, tá? Dá pra, né, namorar muito gostoso ali, viu, gente? Tranquilamente, né? Ele tem tudo perfeito. Tivemos um filho, nosso filho não nasceu com nanismo. Sabemos que existem questões genéticas envolvidas e que cada caso precisa ser avaliado individualmente, mas isso nunca mudou o sentimento que eu tenho pelo Rafael. Se os nossos filhos, algum nascer com nanismo, ok, sem problemas, vai ser normal como ele. Hoje nós temos a nossa família, a nossa casa, possuímos algumas adaptações para facilitar o dia a dia dele e isso virou simplesmente parte da nossa rotina. Eu nunca me senti menos protegida ou menos amada porque meu marido tem nanismo, não, porque ele é muito macho. Tá? Muito macho, muito homem mesmo ali, tá presente, tem opinião, sabe? Sabe fazer as coisas de casa, é um macho alfa, tá? E eu tenho ao meu lado um companheiro, um cavalheiro carinhoso e que me faz rir muito. Ele é muito engraçado, muito divertido. Dentro da nossa casa, nossa vida é uma vida comum. Talvez para quem olhe de fora a diferença de altura chame atenção, para mim é simplesmente meu marido. Às vezes eu penso que talvez tenha sido até melhor ter conhecido primeiro quem ele era por dentro, né? Porque as aparências, sabe como que é, né? A gente já julga. Eu me apaixonei pelas conversas, pela voz, pelo jeito dele e pela forma como ele me tratava. Quando finalmente eu conheci a aparência dele, o sentimento já existia. E naquele primeiro encontro, enquanto ele estava morrendo de medo da minha reação, eu só conseguia pensar. Então era isso que você estava escondendo de mim? Olha só. Hoje nós somos casados, temos o nosso filho, somos felizes. Eu aprendi que eu não posso controlar os olhares nem os comentários das pessoas, eu posso controlar apenas a importância do que eu dou para eles. E eu escolhi não deixar a opinião dos outros decidir quem eu poderia ou não amar, né? E agora eu quero muito saber a opinião de vocês. Se vocês se apaixonassem por alguém pela internet, somente no primeiro encontro, descobrisse que a pessoa tinha nanismo, como você reagiria? Né? Você continuaria o relacionamento? Vocês ficariam incomodados por ele não ter contado antes? Quero muito saber de vocês. Essa é a minha história. Ai, gente, é uma história diferente, né? Claro que as pessoas olham, claro que as pessoas comentam. É uma mulher alta, um homem baixo. Se fosse ao contrário, né? De repente não chamaria tanta atenção, mas a mulher mais alta é complicado. Deixa aí a sua opinião, o que você acha sobre tudo isso. E se você tem uma história, manda pra mim pelas mensagens que eu conto aqui. Compartilha. Um beijo no teu coração, me segue, Deus te abençoe.